Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira rica e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Você que me ouve do outro lado, independente da sua ocupação, do seu grau religioso, o que eu te desejo é que o Espírito Santo de Deus possa descer aí na tua casa, no seu trabalho, você que me ouve no hospital, ou em algum lugar, onde quer que você me ouça. O que eu te desejo é que todos os teus sonhos, planos e projetos do seu coração se realizem no nome do Senhor e Salvador Jesus. Aliás, é para isso que eu oro e peço a Deus todos os dias, para que Ele possa derramar toda sorte de bênção sobre tudo e sobre todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu tenho aqui uma mensagem no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Eu quero falar da mensagem da cruz. Eu tenho certeza que é você que vai ouvir esta mensagem. Se você a ouvi-la e observar os mínimos detalhes dela, o Espírito de Deus certamente irá causá-lo o impacto no seu coração, no nome do Senhor e Salvador Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Veja que para aqueles que se perdem, a mensagem da cruz é loucura. Porque para muitas pessoas, eu estou falando para muitas e não para todas elas, mas para uma maioria, abandoná-lo certas coisas, ou vigiar em certas coisas, parece loucura. Vigiar com relação a determinadas amizades, parece loucura com relação a alguns. Vigiar com relação a abandonar os vícios parece loucura para outros. Vigiar com relação em se afastá-lo de lugares errados que a gente não deve participá-lo também parece loucura. Vigiar com relação a vínculo ao mundo também parece loucura. Mas para nós que somos salvos, representa o poder de Deus. Há muitas pessoas que elas estão na presença de Deus, mas algumas delas não têm a mínima noção do que a mensagem da cruz representa. Porque quando nós temos esse entendimento do que significa a mensagem da cruz, a gente vai abrir mão de tudo que está vinculado ao mundo por um lado, porque por outro lado você vai receber de forma de poder, ou por outro lado você vai ganhar no Espírito Santo de Deus. Mas como diz aqui, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, aqueles que não obedecem, né? Que não quer se sujeitar a Deus. É loucura você ter um propósito de oração para alguns. É loucura você ir todo dia na igreja. Para alguns é loucura obedecer a palavra. E o adversário convence as pessoas de que é loucura elas se apoiarem na palavra de Deus. O adversário convence muita gente disso. Mas para aqueles que são salvos, representa poder. Ou seja, tudo aquilo que você se desvincular por um lado, você ganha por outro. Porque aparentemente, o que supostamente falando que você perde por um lado, por outro lado você ganha no Espírito Santo de Deus, ou em Jesus Cristo. Para nós que somos salvos, representa poder. Em outras palavras, o que você abre mão por um lado, estou falando da fraqueza humana, você ganha em poder por outro. Porque você abre mão das coisas vinculadas à natureza humana por um lado. Por outro lado, você é fortalecido em poder. Você recebe em poder, se torna cheio de poder, cheio da presença, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, porque com Deus a gente não perde. O que você vigia por um lado, em forma de poder, você é recompensado por outro. Mas para muita gente é loucura abandonar certas coisas. Ou seja, há pessoas que preferem viver o lado humano da vida, a fraqueza da vida. Mas se você abrir mão da fraqueza humana, se você abrir mão da natureza humana, aquele que abre mão, por exemplo, de amizades erradas, que abre mão da ignorância, que abre mão da desobediência,
que abre mão de ter vínculo com o mundo, ter vínculo com o Espírito Santo, viver para Jesus, viver para o Espírito Santo, Ele te recompensa com poder, Ele te recompensa com graça, Ele te recompensa abrindo o céu sobre a sua vida, Ele te recompensa te fortalecendo. Tudo que você abre mão por um lado, se tratando da fraqueza humana, você se torna fortalecido por outro, recebendo o poder lá do alto, sendo cheio do Espírito Santo, cheio da força do Todo-Poderoso, cheio do poder de Deus. Quando alguém abre mão da fraqueza humana, Deus te recompensa por outro, te fortalecendo em espírito e em verdade. Porque com Deus a gente não perde. Muita gente não entende isso. Há muitas pessoas que preferem viver o lado de fraqueza, o lado humano, o lado fraco da vida. É loucura para os que se perdem. Muita gente não quer obedecer. Há muita gente, acredita, e você que me ouve, está na presença de Deus e não acredita no mundo espiritual. Porque tem muita gente que está na presença de Deus e está vivendo como muitos lá fora vivem, porque não acredita. Mas quando a gente abre mão por um lado, você é recompensado em forma de poder por outro. E é o que Deus quer fazer na tua vida. Quer te encher do Espírito Santo. Deus quer te encher de poder. Deus quer te encher da graça. Deus quer te encher da presença, do poder da glória. Deus quer que a glória divina entre na sua casa. Deus quer que a glória divina faça parte da tua empresa, dos teus negócios, do teu casamento, dos teus sonhos, dos teus projetos. Deus quer tornar-se teu amigo. Deus quer fazer parte dos teus sonhos. Deus quer fazer parte do teu projeto. Deus quer fazer parte da tua casa. Deus quer fazer parte da tua família. Mas é necessário deixar de lado a fraqueza humana para viver o poder de Deus por outro. Porque a palavra da cruz é loucura. Para muita gente é loucura abrir mão de certas coisas. Quando você abre mão de determinadas coisas por amor a Cristo, você não perde. Porque quando você abre mão de certas coisas, por um lado, por você amar a Cristo, por outro lado, como recompensa, você recebe o abraço do Espírito Santo. Você é consolado pelo Espírito Santo. Você tem a amizade do Espírito Santo. Você tem a ajuda do Espírito Santo, a companhia do Espírito Santo. Para muitos é loucura tudo isso. Mas Deus só quer fazer parte da tua história, dos teus projetos, da tua família. Deixa que Ele seja mais um na tua casa. Coloca aí um lugar na mesa para Ele. Deixa um lugarzinho aí só para Ele. Uma visita especial. Um amigo diferente que está ao teu lado porque der e vier. Só quer fazer parte da sua história. Só que para isso é necessário abrir mão por um lado de determinadas coisas, para que você receba em forma de poder por outro. A seguir, no 19 diz assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, ou seja, a sabedoria humana? Há muitas pessoas, acredite você que me ouve, que têm deixado de lado a sabedoria de Deus, têm ignorado a instrução de Deus, têm ignorado o ensino do Espírito Santo, e muitos, repito, não são todos, muitos têm ignorado a instrução, o ensino do Espírito Santo, e tem seguido a religião, tem seguido a doutrina dos homens, aquilo que os homens têm implantado, enquanto a Bíblia chama de louca a sabedoria humana. Mas estão preferindo muito seguir essa loucura humana do que o ensinamento do Espírito Santo. Cuidado com doutrina, com religião, cuidado com certas coisas que alguns têm implantado, induzindo muitas pessoas ao erro, deixando de lado, ignorando a palavra de Deus e seguindo o ensinamento dos homens. Por isso a gente vê hoje em dia tanta indiferença no meio de tantas pessoas. A gente vê hoje em dia, irmão, um contra o outro. A gente vê pessoas, um querendo derrubar o outro, um querendo ser melhor que o outro. A gente vê hoje em dia tanto escândalo, por exemplo. A gente vê a vaidade, mau exemplo. A gente vê mau testemunho. Tudo aquilo que a palavra de Deus discorda. Tem muita gente que está aceitando no meio do evangelho aquilo que a palavra de Deus não aceita. Por quê? Porque está seguindo a instrução que está sendo dada pelos homens
e a instrução da palavra de Deus está ficando de lado. Se você vem aqui em Tiago capítulo 1, versículo 5, qual que vai falar sobre a sabedoria? Se algum de vós, porém, necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todo ele as dá deliberadamente, e nada lhe impropera, e se lhe as concedida. Então, nós temos que parar de mergulhar na teologia, por exemplo, no doutorado, filosofia, em tanta coisa. Pastor, então não pode estudar? Não estou dizendo que não posso. Mas eu estou dizendo que a gente não tem que implantar o ensinamento do homem e ignorar a palavra de Deus. Porque quando alguém faz isso, é por esses caminhos que estão aceitando tudo, estão trazendo o evangelho liberal, que a palavra de Deus não aceita. E é por aí que está vindo a perdição. Observa, muita coisa que a palavra de Deus não aceita, hoje em dia está dentro de muitos lugares. E a palavra de Deus não aceita. Se você vier, por exemplo, aqui em Romanos, 14, 22, olha o que vai dizer aqui em Romanos 14, 22, diz assim: mas aquele que tem a fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, nós como cristão devemos tomar muito cuidado, vigiar muito naquilo que aprovamos ou que aceitamos. Porque tem muita gente aceitando e aprovando no meio do evangelho muita coisa que a palavra de Deus não aceita. Romanos 14, 22 está escrito. Então devemos ignorar, deixar um pouco de lado, a sabedoria humana que a Bíblia chama de loucura e ter como base a palavra de Deus. Deixar de lado a religião, deixar de lado a instrução dos homens, a doutrina dos homens, ignorar o que vem dos homens e viver aquilo que com Deus aprendemos, porque infelizmente é isso que está levando muitas pessoas a se perder. E aquilo que os homens têm implantado tem levado as pessoas a viver por aquilo. As pessoas têm tido como base a doutrina dos homens, que é liberal, que aceita tudo, e estão ignorando o ensinamento de Cristo, o doutrinamento do Espírito Santo, o ensinamento do Espírito Santo, seguindo a loucura dos homens, em vez de seguir verdadeiramente a palavra. Por isso a gente vê tantas coisas no meio do evangelho que a palavra de Deus não aceita. Então, que você possa trazer para si como exemplo e entender que para muitos é loucura. Quando muitas vezes a gente fala a verdade, muitas pessoas não querem ouvir. Para elas é loucura abandonar certas coisas. Para muitas pessoas é loucura deixar certos vínculos com o mundo, deixar certas amizades, deixar o vício, abandonar aquilo que está relacionado à velha criatura, para verdadeiramente viver para Cristo, como diz aqui a palavra. Para nós que somos salvos representa poder, mas para muitos é loucura abandonar certas coisas. Por quê? Por causa do treinamento dos homens. E a Bíblia discorda do que os homens têm implantado e aquilo com que os homens deveriam concordar, eles estão discordando. Então, que você possa trazer como exemplo para se entender que a gente não tem que ter como base aquilo que está sendo implantado pelos homens, mas devemos ignorar o que os homens estão implantando e ter como base a palavra de Deus. Tá bom? Que você possa refletir nisso. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.